Olá, sou o professor Thales e você sabe como que um carro consegue fazer uma curva? Na verdade, para qualquer corpo realizar um movimento circular uniforme, tudo depende da força resultante, da orientação dessa força resultante. Bom, pegando aqui o exemplo do carro fazendo uma curva, o primeiro passo é definir os eixos. Geralmente colocamos um eixo X na horizontal e um eixo Y na vertical. A gente está muito acostumado a fazer isso. Porém, numa trajetória curvilínea, é mais comum, é mais prático, na verdade, colocar um eixo na direção do movimento, que será chamado de direção tangencial. Ele vai tangenciar a trajetória. Aí eu faço aqui apontando para frente, mas também, é claro, né, vai ter a partezinha aqui para trás. E, ao mesmo tempo, perpendicular a este eixo, nós teremos um eixo que aponta para o centro, exatamente a 90 graus. Ó. Esse eixo que aponta para o centro, nada mais justo que chamá-lo de eixo centrípeto. E terá também um terceiro eixo que aponta para cima ou para baixo. Poderia ser um eixo Z, né, tridimensional, um para frente, um para o lado e um que vai para cima ou para baixo, só que nesse caso não vai ser muito relevante, por isso que eu não vou desenhar, tá? Só vou ficar aqui com o eixo tangencial e com o eixo centrípeto. E esse eixo centrípeto também pode ser chamado em algumas questões de eixo radial. É só você lembrar que radial é aquele eixo que passa na direção do raio da trajetória circular, tá? Bom, o que pode acontecer então é que o carro recebe uma força resultante orientada para frente ou para trás. É uma possibilidade, certo? Se ele está pisando no acelerador, ele consegue um atrito nas rodas, empurrando ele para frente. Se ele pisa no freio, ele também recebe um atrito nas rodas, porém puxando ele para trás. Nesse caso, se a resultante é para frente ou para trás, o que importa é que ela estará sobre o eixo tangencial. E sobre esse eixo tangencial, você acaba mudando a velocidade em módulo, tornando o carro mais rápido ou mais lento. Vou fazer aqui de azul essa força para frente, chamando aqui de força resultante Tzinho, né, para representar que é tangencial, mas que poderia ser para trás e o carro acabaria freando. Bom, sendo mais específico, né, sendo mais detalhista, na verdade, pela segunda lei de Newton, em que força resultante produz aceleração, nós teríamos uma força resultante tangencial produzindo uma aceleração tangencial, e aí sim é a aceleração que produz uma variação do módulo do vetor velocidade. A aceleração é sempre uma variação da velocidade ao longo do tempo. Bom, mas a gente não está interessado nisso, até porque eu quero pensar no movimento circular uniforme. Então vamos supor que não existe essa força resultante tangencial, mas para fazer curva, obrigatoriamente, ele precisa de uma força resultante apontando para o centro, que é a famosa força resultante centrípeta. Vou puxar aqui do carro também, que na prática seria um atrito no pneu, tá? O pneu receberia também um atrito lateral orientado para o centro, produzindo então uma aceleração centrípeta e, consequentemente, uma variação na direção do vetor velocidade. Então, de forma análoga, o que eu posso escrever aqui é uma força resultante que aponta para o centro, produz uma aceleração que aponta para o centro, chamada de centrípeta também, e esta aceleração, que não é nem para frente nem para trás, mas sim para o lado, produz uma variação na direção do vetor velocidade. E se você faz uma trajetória circular, ter esta força resultante para o centro é obrigatório. Todo corpo tem que ter pelo menos uma força que aponta para o centro. Na questão desse carrinho, no exemplo que eu faço desse carro, essa força seria o atrito, mas em cada questão pode ser uma força diferente. Você pode ter, por exemplo, uma força de tração apontando para o centro, se o corpo está preso por uma corda, por exemplo. Pode ser a própria força peso, se a gente pensa num satélite orbitando a Terra, é o peso que está apontando para o centro. Enfim, não é sempre uma única força. Cabe a você,
olhar para o problema e pensar, caramba, tem força tangencial? Ele vai ficar mais rápido ou mais lento? Se não, tem força resultante centrípeta? Se ele faz curva, tem que ter. E quem é essa resultante centrípeta? É o atrito, é o peso, é a tração? Pode ser que tenham duas forças apontando para o centro, e aí você tem que somar as duas para obter a resultante centrípeta. Olha só para o nome, força resultante. Ela é apenas o somatório de duas ou mais forças, podendo ser, claro, apenas uma única força. Mas entenda que centrípeta não é uma força nova. Centrípeta por si só não é uma força. Você tem que procurar quem que está atuando como centrípeta. E feito isso, quando você descobrir quem é esta força resultante centrípeta ou quem são essas forças, aí você vai para a parte matemática, que é só usar a segunda lei de Newton. Força resultante, de acordo com a segunda lei... E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! De acordo com a segunda lei, é igual a massa vezes a aceleração. Só que nesse caso, a aceleração será a aceleração centrípeta. E a gente sabe que no cálculo de aceleração centrípeta aparece a velocidade do corpo ao quadrado dividido pelo raio. Então a força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração, que na prática fica mv ao quadrado, velocidade do corpo ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. E assim a gente percebe que quanto maior a velocidade, maior a força resultante para fazer a curva, maior a força necessária para realizar essa curva. E ao mesmo tempo, quanto menor o raio da curva, também maior será a força necessária. Aqui a gente já tem uma boa ideia de como funciona a curva dos carros de corrida. Por que os carros de corrida, na hora de fazer uma curva, eles abrem o máximo possível? Matematicamente, dá para perceber, quanto maior o raio da curva, quanto mais você consegue abrir aquela curva, menos força você precisa, menor o atrito necessário apontando para o centro, e com isso você tem menos chance de derrapar. Você consegue manter uma velocidade boa e, aumentando o raio, tem menos força necessária. Se você faz uma curva muito rápida e muito fechada, aí é o caso de maior força resultante centrípeta. Pode ser que não tenha tanto atrito entre o pneu e o asfalto e o carro acaba deslizando para fora. Ele vai sair pela tangente, pois não teve essa força resultante apontando para o centro. E se tiver uma força resultante tangencial, aí não tem segredo, é só usar a segunda lei de Newton, como nós já estamos acostumados. Força resultante tangencial é igual a massa do corpo vezes a aceleração tangencial, que é calculado pela fórmula de aceleração escalar. Você faz a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Mas nas questões de MCU, movimento circular uniforme, pode ficar tranquilo, porque não vai ter essa força resultante tangencial, tá? A velocidade do carro é constante em módulo, de forma que não tem resultante nem para frente e nem para trás, apenas para o lado. E pode ser que tenha de fato essa força resultante tangencial, também tem a força resultante centrípeta, e ele pergunte a força resultante total. Se a questão te pedir a força resultante total, você tem que calcular as duas resultantes para depois usar aqui uma soma de vetores. Essas resultantes que eu estou representando são apenas componentes, uma componente centrípeta e uma componente tangencial. Mas cadê a força resultante de fato? O pneu estaria recebendo aqui do asfalto um atrito mais ou menos nessa direção aqui, ó. Na soma de vetores, nós teremos uma força resultante diagonal que fica para frente e ao mesmo tempo para o lado. E no Pitágoras dá para descobrir exatamente o valor dessa força. E uma outra forma também seria calcular uma aceleração resultante para depois
calcular a força resultante pela segunda lei de Newton, tá? Ficaria só força resultante igual a massa vezes a aceleração, em que a aceleração já seria a aceleração total do corpo. Mas isso não é comum, tá? Isso não costuma aparecer. Em geral, estamos preocupados com a resultante centrípeta. Então, seu objetivo, nesse tipo de questão, em que o corpo realiza uma curva e ele pergunta a velocidade, a massa do corpo, ou qual que é o raio, a força resultante, a gente está preocupado com esse cálculo de resultante centrípeta. E lembra sempre que não é o atrito em toda questão. Nesse caso, basta eu igualar a resultante centrípeta com o atrito no pneu. Ficaria assim, ó, atrito é a minha força resultante centrípeta, e daqui é só desenvolver o cálculo. O atrito é o coeficiente vezes a força normal, que é igual a mv² sobre raio. Ah, ele perguntou quanto que vale o coeficiente de atrito. Tá ali, ó, é só resolver. Ele perguntou qual é a velocidade do carro para conseguir fazer a curva. Tá ali também, velocidade ao quadrado, é só resolver a equação. Mas em outras questões, não vai ser sempre o atrito. Aí é só você mudar quem que vai ser essa força que é igual a centrípeta. Ah, será que é a força peso do corpo? Nesse caso não é o peso, mas poderia ser. Será que é a força de tração? Será que é uma força elástica? Então essa é a maior preocupação. Interpretar o problema, representar as forças para saber quem que é aquela força resultante centrípeta. Bom, espero que tenha esclarecido. Muito obrigado e até a próxima aula.